Saber fazer perguntas em inglês é muito importante, mas quando alguém te faz uma pergunta, você sabe responder? Hey man, how are you? Yes, yes. Hey mate, aqui é o Rodolfo e eu passei muito tempo da minha vida ouvindo pessoas fazendo perguntas e a outra não entendendo absolutamente nada. Ou às vezes a pessoa não consegue nem fazer a pergunta para criar uma comunicação. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, porque existem dois tipos de perguntas, mas também existem dois tipos de resposta. Ou seja, é importante saber fazer e saber entender também. Então, para matar esse assunto e deixar bem claro para você, vamos ali para a lousa que eu vou te mostrar tudo. Muito bem, caímos aqui e eu vou te explicar de uma maneira muito objetiva e muito simples. Você vai aprender a fazer perguntas rapidinho. Quando eu quero fazer perguntas no presente, relacionadas à rotina, hábitos ou algum fato, eu vou usar uma palavrinha que se chama verbo auxiliar, que é essa que eu vou colocar aqui agora. Esse é o famoso do, ok? Eu vou usar essa palavra para fazer perguntas quando os pronomes forem esses aqui que estão aparecendo desse lado, ó. Ou seja, sempre que você quiser usar esses sujeitos, por exemplo, você, eles, nós e eu vou usar o verbo auxiliar do. Aí você deve estar se perguntando, mas o que é do? Qual é a tradução de do? Calma aí que ainda ele não tem significado. Ele vai simplesmente colocar o verbo que está aqui, que eu vou colocar agora, no presente. Então, por exemplo, olha essa frase e se você conseguir, repete aí comigo. Do you like pizza? Olha que interessante, em português, para eu fazer uma pergunta, eu tenho que entonar apenas. Olha só, você gosta de pizza? Isso é uma afirmação. Agora eu vou fazer essa pergunta em português, olha só. Você gosta de pizza? Eu não mudo nada, simplesmente porque o que eu vou falar agora é uma dica que ninguém nunca falou antes, olha só. Em português eu conjugo verbos. Em inglês, para fazer perguntas, eu vou mudar essa palavra em vez de mudar essa daqui. Eu vou te explicar melhor quando a gente for fazer perguntas no passado e no futuro. Mas por enquanto, entenda que para fazer perguntas no presente em inglês, eu vou simplesmente usar do e o resto da pergunta. Vou dar mais alguns exemplos aqui. Olha só, se eu quiser, por exemplo, falar você trabalha, do you work? Você vai para a escola? Do you go to school? Agora mudando o pronome, olha só. Nós falamos inglês? Do we speak English? Colocando o nome de pessoas, olha só. Do João e Maria work together? Então veja bem, eu coloco do para fazer essas perguntas, né? Isso confunde um pouco porque em português não existe. Essa palavra em português não existe, né? Em inglês eu coloco ela para fazer as perguntas, mas em português eu só mudo a minha entonação. Porém, quando eu mudo o pronome, existem três pronomes que eu sempre falo nos meus vídeos que são os diferentões do inglês, que é o famoso he, she, it. Esses pronomes, para fazer perguntas com eles, por exemplo, aqui eu tenho your brother, seu irmão. Seu irmão é a mesma coisa que o pronome he. Eu não uso mais do, eu uso does. Lembrando, nós estamos falando do presente. Por enquanto é só perguntas sobre rotina, hábitos, fatos. Então olha só, do you like pizza? Você gosta de pizza? Does your brother? Então veja bem, eu mudei o verbo agora. Does your brother work here? Ou seja, seu irmão trabalha aqui? Lembra que do e does não tem tradução. Ele só é utilizado para fazer perguntas. Agora você deve estar se perguntando, Rodolfo, eu posso tirar your brother e deixar he? Ou seja, does he work here? Ele trabalha aqui? Beleza, não tem problema nenhum. Does he work here? Qual que é a diferença? Se eu estiver falando dele e ele estiver próximo de mim, no contexto da conversa, eu posso apontar para ele e falar assim, ó, ele trabalha aqui? Does he work here? Vamos supor que eu queira dar um exemplo aqui usando um nome de uma pessoa. João trabalha aqui? Does João work here? Minha mãe gosta de pizza? Does my mother like pizza? Ou seja, eu vou colocar o does sempre que for uma terceira pessoa do singular, ele ou ela. Agora, essa formulazinha aqui pra gente retomar vai simplificar a sua vida. Então a gente vai usar do ou does mais o sujeito ou um pronome, veja bem, do e does mais o pronome ou o sujeito, mais o verbo que você quiser complementar. Tranquilo demais, não é muito fácil. Você vai usar o do e o does mais um sujeito, mais um verbo para complementar a sua pergunta. Simples, muito fácil. Aliás,
Comenta aqui embaixo, faz uma pergunta para você, para mim, para ele, para nós, para quem você quiser, utilizando essa fórmula que eu coloquei aqui na lousa. Desafiozinho para você rápido. Ah, e outra coisa, aproveitando que você está aqui agora, deixa seu like, isso ajuda muito o nosso canal e não custa absolutamente nada para você, se você gostou desse vídeo e se ele está te ajudando. Deixou? Agora a gente vai fazer perguntas no passado. Aí você deve estar falando assim, nossa Rodolfo, a gente já vai fazer perguntas no passado e no futuro? Sim, porque o inglês é tão ridículo de fácil que essa fórmula vai se aplicar para sempre, para o resto da sua vida. Isso é muito simples, é muito fácil. Por que ela vai se aplicar para o resto da sua vida? Porque para fazer perguntas no presente sobre rotinas, hábitos e fatos, a gente vai utilizar do e does, não é? Só que para fazer perguntas no passado, eu simplesmente vou utilizar o verbo auxiliar did. Esse cara aqui coloca o verbo que eu vou colocar aqui na frente no passado. Olha só. Repete comigo. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Ou seja, ele vai catar esse verbo aqui pelo pescoço e vai colocar ele no passado. Lembra que eu falei que em português a gente conjuga os verbos? Então, em inglês não. Em inglês, quem faz isso é o verbo auxiliar. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Vamos lá comigo. Will you work tomorrow? Cara, olha que simples. Se eu quiser fazer essa pergunta para você no presente, você trabalha todos os dias? Do you work every day? Se eu quiser saber se você trabalhou ontem, did you work yesterday? E se eu quiser saber se você vai trabalhar amanhã, will you work tomorrow? Cara, você já sabe tudo, quase tudo. Mas é muito importante que você já tenha aprendido como fazer essas perguntas. E por que está escrito yes ou no aqui em cima? Porque todas elas podem ser respondidas com yes or no. Olha só, vou te mostrar agora. Você pode me dar duas respostas, yes I do ou no I don't. Tá? Não coloca o verbo, é muito comum as pessoas falarem assim, ó, yes I like. Não é isso, gente, vocês precisam utilizar o verbo auxiliar na resposta também. Yes I do, no I don't. Agora, se for para uma terceira pessoa, por exemplo, seu irmão, does your brother work here? O seu irmão trabalha aqui? Segue a mesma regra. Yes, he does. Se for afirmativa, usa o verbo auxiliar na resposta, ou no, he doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. E aí você vai mudar o pronome se for para outra pessoa. Ela, ele, enfim. E para o passado, eu não vou escrever aqui porque ele segue a mesma estrutura. Olha só. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Yes, I did. Ou no, I didn't, como está escrito aqui. E se for no futuro, will you work tomorrow? Você trabalhará amanhã? Yes, I will. No, I won't. No, I don't. O don't é a mesma coisa que do not. O didn't é a mesma coisa que did not. E o won't é a mesma coisa que won't, que will not. Beleza? Muito bem. Agora vocês aprenderam a fazer e responder perguntas com sim ou não, né? Que podem ser respondidas com sim ou não. E agora a gente vai ver perguntas que você precisa explicar na sua resposta o que a pessoa perguntou. E é muito importante que você consiga entender quando essas pessoas fazem essa pergunta também. E vai ser muito mais rápido do que isso daqui porque é muito simples. É basicamente a mesma coisa com o acréscimo de uma coisinha a mais. Muito bem, agora chegamos na segunda parte que vai ser muito rápido e muito objetivo porque a parte um pouquinho mais complicada você já entendeu. E agora a gente vai entender como que faz perguntas com WH questions, que são as famosas como, onde, quando, por quê, quem, essas perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não. Por exemplo, se eu falar para você, você gosta de pizza? Você pode me responder sim ou não. Sim, eu gosto. Não, eu não gosto. Do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Agora, se eu perguntar para você qual tipo de pizza você gosta, aí você precisa me explicar. Então veja bem, eu coloquei o do e o does aqui porque vocês já viram aqui antes. Então basicamente, olha como é ridículo de fácil. Vocês só vão precisar colocar as question words antes. Vamos só retomar quais são as principais question words aqui. Lembrando que também tem vídeo sobre as question words no meu canal. Então vamos lá comigo. Do you like to eat? Olha só que interessante. Se eu fizesse essa pergunta aqui para você sem uma question word, do you like to eat? A pergunta seria, você gosta de comer? A resposta poderia ser yes or no. Yes, I do. No, I don't. Mas, olha a pergunta que eu vou fazer. What do you like to eat? O que você gosta de comer? E aí você vai precisar me explicar. Rodolfo, eu poderia colocar outra question word aqui sem ser what? Por exemplo, onde você gosta de comer?
Where do you like to eat? Poderia, você vai colocar a question word que você preferir, de acordo com a pergunta que você quer fazer. E isso vai se aplicar para o resto da sua vida. Viu como é fácil? Where do you work? Onde você trabalha? Lembrando que esse do não tem significado, ele está só fazendo a pergunta, ele está auxiliando para fazer uma pergunta. Onde você trabalha? Where do you work? Não tem como você responder yes, I do, né? Onde você trabalha? Sim. Isso vai se aplicando adiante, porque, lembrando, ó, terceira pessoa do singular, ela, a Maria, eu vou continuar com o does, que é da regrinha anterior, só que eu vou mudar a question word, se eu quiser, dependendo da pergunta que eu quero fazer. Lembrando, isso é muito contextual, gente. Why does Maria study English? Por que Maria estuda inglês? E aí você vai me dar a resposta, explicar ali. Isso também se aplica para o passado, para o futuro. Olha que coisa muito simples. Eu vou colocar aqui agora para vocês entenderem. Mas antes eu quero te falar uma coisa muito importante. Você reparou que aqui a gente está falando de verbo auxiliar, de pronome, de respostas, né, que a gente pode dar com sim ou não, question words, várias coisas em um vídeo muito rápido, muito curto. Se você quiser se aprofundar mais nisso, tem uma boa notícia para você. A gente tem o Modo Easy. O Modo Easy é um curso que eu passo para você todas as regras do inglês referentes ao inglês básico, que você pode dominar por um preço absurdamente baixo. O link está aqui na descrição. Confere lá, você não vai se arrepender do que eu estou falando. E detalhe, tá mais barato que uma pizza, com material incluso, aplicativo no celular para você estudar onde você quiser, e todos esses conteúdos e muito mais em uma plataforma completa. Vamos voltar aqui agora, vamos lá. A gente vai fazer perguntas no passado agora e vamos seguir a mesma regra. A gente vai usar o did como verbo auxiliar. Então olha como fica. Where did you go last week? Onde você foi semana passada? Lembra que o go aqui, ó, ele tá no presente, mas ele está sendo auxiliado pelo did, né? O did que jogou ele para o passado. Onde você foi semana passada? E a mesma coisa se aplica pro futuro. Eu vou usar o will. Where will you go tomorrow? Onde você irá amanhã? Antes de qualquer outra coisa, gente, valeu a pena ou não para você estar inscrito nesse canal agora? Olha só, a quantidade de coisas que eu trouxe aqui para você. Você já sabe fazer perguntas e entender perguntas, esses dois tipos de perguntas em inglês. Eu acho que pelo menos clica aqui, ó, no inscrever-se, está em algum lado da tela aqui, para você receber mais conteúdos como esse. E agora clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela para que você dê continuidade nessa extensão em como fazer perguntas afirmativas e negativas com o famoso verbo to be. Bye bye, see you!